Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quinta-feira, dia 23 de outubro. 23 de outubro, o dia em que Pelé nasceu. Se vivo fosse, hoje estaria completando 85 anos. 85 anos. Mas ele nos deixou. Ele nos deixou, lamentavelmente, mas jamais sairá da nossa memória. Não só do torcedor de Santos, mas o torcedor brasileiro, de uma maneira geral, que teve o privilégio, assim como eu, de ver o Pelé jogar. Esse que viu o Pelé jogar, não importa o time que ele torcia. Se era Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Bahia, Fortaleza, esse cara curtiu o Pelé. Impressionante o carinho que as pessoas tinham pelo Pelé. Era muito grande, muito grande. E hoje, ele completaria, como eu disse, 85 anos. 85 anos. Foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Não tenha a menor dúvida disso. Eu vi jogar. Quando você fala em maior jogador de futebol de todos os tempos, não significa apenas aquele que faz jogadas mirabolantes, gols, ganha campeonatos e tudo mais. O Pelé fez tudo isso. Jogadas mirabolantes, mais de 1.200 gols, ganhou campeonatos pelo Santos e pela seleção brasileira. Aliás, é o único jogador tricampeão do mundo por seleções na história do futebol. Mas além de tudo isso, e de ganhar várias taças com o Santos, o Pelé mudou o jogo de patamar. Esse é o jogador diferenciado. Esse é o gênio. É aquele que pega o futebol num estágio e leva para um estágio superior. E o Pelé fez isso. De que maneira? Gente, é o seguinte. O Pelé deu velocidade ao jogo. Velocidade ao jogo. Antes do Pelé, o jogo tinha uma rotação bem inferior à que ele deu a partir do momento que ele pisou pela primeira vez no campo de futebol. O jogo passou a ser veloz com o Pelé. Os jogadores perceberam que tinham que ser velozes, porque o Pelé era veloz e ganhava jogos também na base da velocidade. Então ele dá velocidade ao jogo. Ele pega um esporte, o futebol, repito, que tinha uma rotação aqui, e pega a rotação e passa para cá. O Pelé mostra, na época dele, a importância do preparo físico. Se vocês pegarem fotos de jogadores do passado, vocês vão ver muito jogador rechonchudo, jogador gordinho. O Puskás, por exemplo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, o húngaro, Ferenc Puskás, pega a foto dele, gordinho, e tá cheio de jogador gordinho. Tá cheio de jogador gordinho. Na época, a maioria era assim, quando o Pelé começa a despontar, desde sempre, né? Ele se mostra um atleta, coisa que passava não só de preocupação com o adversário, mas também de admiração. Admiração. E os jogadores perceberam, caramba, se a gente não se cuidar, se a gente não trabalhar como o Pelé trabalha, a gente não vai conseguir marcar o rei. Mas mesmo trabalhando e se esforçando, eles melhoraram o aspecto físico, mas continuaram sem conseguir marcar o Pelé. Então o Pelé era o Pelé. Pelé era o Pelé. Então, ele dá velocidade ao jogo, mostra a importância do preparo físico no esporte, onde a preparação física, até aquele momento, não tinha lugar de destaque importante e de importância. E mais do que isso, e também, não mais do que isso, e também, ele mostra a importância de se jogar em várias posições. Antigamente o goleiro era o goleiro, como continua sendo até hoje, mas hoje o goleiro já joga com os pés, às vezes vai cabecear no escanteio, né? O lateral era lateral, não passava no meio campo, o zagueiro, o central e o quarto zagueiro mal chegavam ali perto do círculo central. O volante não existia antes do Pelé, foi criado, especialmente com o Denilson, o jogador do Fluminense, um preto espadaúdo, longilíneo, foi designado para essa função porque ele tinha um objetivo de marcar o Pelé, de tirar o espaço do Pelé. O volante começa exatamente por conta do Pelé. Veja só, é mais um aspecto da mudança dele do futebol de patamar. Mas eu estava dizendo que os jogadores não mudavam muito de posição. E o Pelé mostra a importância de se jogar em vários setores do campo.
vários setores do campo. Até no gol o Pelé catou. O Pelé fez 4 jogos pelo Santos no gol. 4 jogos. Nunca sofreu um gol. A sua maneira ele começou como titular? Não. Ele estava na linha. Mas é que naquela época não tinha substituição. Quando o goleiro se machucava, alguém da linha tinha que ir pro gol. Quando o goleiro era expulso, alguém da linha tinha que ir pro gol. No jogo contra o Grêmio, por exemplo, no Pacaembu, na Taça Brasil, ou foi na Taça Brasil? Taça Brasil. O Santos, o Gilmar foi expulso e o Pelé foi pro gol. O Santos ganhou de 4-3. O Gilmar já tinha sofrido 3 gols, o Pelé não sofreu nenhum. Então ele mostra a importância de ser polivalente, multifacetado. O jogador tem que ser assim, gente. Os grandes jogadores têm que ser assim. Tem que jogar em várias posições. Entender o jogo, compreender o jogo e as nuances do jogo. Para compreender tudo isso, ele tem que saber como funciona cada posição num time de futebol. E ele sabia. Pelé era demais, gente. Pelé era demais. Até verbete de dicionário ele virou. Tanto é que o Pelé hoje é adjetivo de coisa fora de série, de genialidade. Tá lá nos dicionários. O Pelé. Quem é o Pelé da medicina? Fulano de tal. Quem é o Pelé do automobilismo? O Ayrton Senna. Só pra gente dar um exemplo. Quem que é o Pelé do basquete? Michael Jordan. Quem é o Pelé da música? Fulano de tal. Quem é o Pelé? Entende? Passou a ser adjetivo de coisas boas, importantes, incomparáveis. Fica aqui na abertura desse vídeo a minha homenagem ao eterno rei do futebol. Mais de 1.200 gols na carreira. Senhor Mani, mas ele fez gols no Exército e computa. Tira. Ele fez 14 gols no Exército. Pode tirar. Ele continua com mais de 1.200 gols. Ele fez muitos gols em combinados que iam jogar contra a seleção brasileira, quando se preparava. Pode tirar. Pode tirar o gol que você quiser tirar, ele vai continuar com mais de 1.000 gols. Agora, o que não pode fazer é o que a FIFA faz. Não reconhecer os gols que o Pelé marcou nos amistosos com o Santos, por exemplo. A vergonha. Por quê? Porque o Santos deixava de jogar torneios no país, na América do Sul, como por exemplo a Libertadores. 3 Libertadores o Santos não jogou, porque a Europa, clamando por ver o Pelé em ação, o rei do futebol em ação, pagava fortunas. E o Santos, deixa a Libertadores para lá. Vamos jogar na Europa. O Santos chegou a ficar 2 meses na Europa, gente, jogando. Acabava o jogo, numa quarta-feira, os caras falam assim, vamos jogar depois da manhã de novo. Vendeu todos os ingressos. A torcida pedia. Queremos mais. O Santos vai... Tudo bem, continuamos. Teve um jogo na Bolívia, que o árbitro expulsou o Pelé, a torcida expulsou o árbitro para o Pelé poder voltar. Imagina, os caras estavam no jogo para ver o Pelé jogar. E o árbitro expulsou o Pelé. A torcida fez o Pelé voltar e trocar o árbitro. Um amistoso. Então, gente, o mundo queria ver o Pelé jogar. Santos jogou com o Pelé contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Bayern de Munique, contra a Inter, contra a Juventus, contra o Milan, contra o Roma, contra o Arsenal, contra o City, United, contra os grandes times do mundo. Você não vai computar os gols que o Pelé fez nesses jogos contra essas equipes, cujos estádios estavam com gente saindo pelo ladrão? Os caras querendo ganhar do Pelé de qualquer jeito? Você não vai computar amistosos da seleção brasileira? Não tinha data FIFA naquela época. A seleção jogava. Então, quer dizer, é uma idiotice sem tamanho, não é verdade? Então, eu vou falar do Santos. Vou falar desse dia de quinta-feira, do Santos, nesse vídeo. Mas eu faço questão e fiz questão de prestar uma homenagem a esse homem aqui. Edson Arantes do Nascimento. O Rei Pelé. O maior de todos os tempos. Tá bom? Vou colocar a vinheta agora para vocês. Vai lá. Bom, pessoal, então é isso aí. Então, vamos agora falar de coisa ruim, né? Mas não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal,
Dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque vocês sabem que eu preciso de tudo isso. Certo? Eu preciso muito de tudo isso. Conto com vocês, tá bom? Gente, eu queria falar sobre o nosso Pelé de hoje, né? O Neymar. O Neymar é o nosso Pelé. O Neymar é o nosso Pelé. Em termos de bola, depois do Pelé é o maior jogador da história do Santos, o Neymar. Mas eu acho que em termos de importância, o Robinho, para mim, tem um lugar mais alto em relação ao Neymar. Embora o Neymar tenha conquistado uma Libertadores, o Robinho dá um campeonato brasileiro para o Santos em cima do Corinthians, que foi inesquecível. Você que viu isso, você sabe o que eu estou falando. Você que não viu, eu estou contando para você, e você conversa com quem viu, todos vão dizer a mesma coisa. Aquele brasileiro de 2002 foi algo impressionante. Tira o Santos da fila, quase 20 anos, 84, 18 anos, e foi em cima do Corinthians, cara, em cima do Corinthians. Então, em termos de bola, o Neymar foi muito melhor que o Robinho, não se compara, mas eu acho que em termos de impacto na história do Santos, o Robinho impactou mais do que o Neymar. Infelizmente, o Robinho tá preso, fez bobagem, mas enfim, não é disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Então vamos falar do Neymar. Por que eu quero falar do Neymar? Porque tá todo mundo comentando que o Neymar vai voltar a qualquer momento. Eu já disse para vocês em vídeos passados, torno a dizer hoje, uma importante fonte que eu tenho dentro do Santos me garantiu, o Neymar volta a jogar neste ano, vai voltar, ponto. Agora, quando vai voltar? Então tem gente dizendo que vai ser contra o Fortaleza, tem gente dizendo que vai ser contra o Botafogo, tem gente que está dizendo que vai ser contra o Arranca-Toco, o outro vai ser o Pé de Pau, vai ser contra o Flamengo, etc. Essa informação eu não tenho. Eu não tenho. Estou atrás dessa informação, já passei mensagens para algumas pessoas para tentar ver se eu descubro isso, mas eu não consegui descobrir. Essas pessoas me disseram, senhor Marinho, agora não dá para precisar ainda, mas que ele vai voltar, ele vai. Hoje, quinta-feira, o Neymar completa 5 semanas de tratamento. 5 semanas. 7 vezes 5, 35 dias. Certo? Cada semana, 7 dias, 5, 7 vezes 5, 35 dias. Se o Neymar voltar contra o Flamengo, como muita gente está falando, tá? Esse jogo contra o Flamengo está marcado para o dia 9 de novembro. 9 de novembro. Deixa eu checar aqui direitinho com vocês para ver se é isso mesmo. Santos e Flamengo, tá aqui. Santos e Botafogo é agora domingo próximo, dia 26. Depois o Santos, depois de jogar contra o Botafogo, vai pegar o Fortaleza. Depois ele enfrenta o Palmeiras no Allianz, nesse jogo ele não volta, porque é no sintético, e depois ele vai jogar finalmente contra o Flamengo, que é no dia, exatamente como eu falei, 9 de novembro. Se isso acontecer, o Neymar vai ficar de fora do Santos 50 dias. A previsão de retorno dele era de 4 a 12 semanas, certo? De 30 a 90 dias. Se ele voltar com 50, ele vai estar voltando aí meio que na metade do tempo estipulado. Ou seja, dentro do tempo estipulado pelo Departamento Médico do Santos. Se isso acontecer, voltar contra o Flamengo, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos pelo Santos. A saber, Flamengo fora, Palmeiras em casa, Mirassol em casa, Inter de Porto Alegre fora, Sport em casa, Juventude fora e Cruzeiro em casa. Repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. 21 pontos estarão em jogo nesses 7 jogos. O Santos tem hoje 31. O Santos precisa de 45. Ele, nesses 30 jogos, se ele obtiver um aproveitamento de 50%, ou seja, 15 pontos, ele chega a 46 pontos. E com 46 pontos, não cai. Não cai. O impacto do Neymar no time do Santos é grande? Muito. Muito.
Muito. Saiu uma matéria no GE, hoje, falando sobre dando um raio-x dos chutes do Santos no gol adversário. E mostra que o Santos é o time que pior finaliza no Campeonato Brasileiro. É o time, veja só, dados apurados pelo gato mestre do GE, é um departamento de estatística deles, mostram que o Santos é a equipe com pior desempenho nos chutes a gol neste campeonato. O índice de aproveitamento do Santos é inferior a 30%. 30%. Aí você vai ver qual é o aproveitamento dos jogadores individualmente. Como é que é o aproveitamento? Quem é o jogador que tem o melhor aproveitamento? Neymar. Ele acertou 50% dos chutes dele. Perdão, 50%. Depois dele vem o Cavaleiro, com 42,8%. Barreal com 40,5%. Guilherme com 33,3%. Tassiano também. Idem para o Tiquinho com 33,3%. Roleiser 30,9%. Lautaro Dias 30,7%. O Souza com 30%. O Escobar com 20%. O João Schmidt com 20%, o Bom Tempo 12,5%, Zé Rafael com 10,5%, Zé Ivaldo 7,1% e os demais sem aproveitamento. Então veja a importância do Neymar no aspecto campo. O Santos precisa de mais 15 pontos para ele escapar do rebaixamento. Se o Neymar voltar contra o Flamengo, repito, serão 21 pontos. 21 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 16, 21. 21. Se o Santos conseguir, vamos lá de novo, fazer a continha que eu acho que eu errei. Tem 21 pontos, certo? O Santos tem 31. Para 45, ele precisa de 14. 14, ele precisa de 5 vitórias, ou seja, um aproveitamento superior a 50%, perdão, superior a 50%. Se o Santos tem ainda mais 7 jogos com Neymar, Flamengo, Palmeiras, Mirassol, Inter, Sport, Juventude e Cruzeiro, 7 vezes 3, 21, e ele precisa de 15, então ele precisa de um aproveitamento superior a 50%, tá? Mas pode ser que o Santos chegue para essa partida contra o Flamengo, na volta do Neymar, com uma pontuação maior. É possível. O Santos vai jogar com o Botafogo domingo no Rio de Janeiro. Eu não acredito em vitória. Na melhor das hipóteses, um empate. Recebe o Fortaleza na Vila. É um jogo para ganhar, concorda? O Fortaleza está abaixo do Santos. O Vitória também estava e ganhou. É garantia? Não é, mas é um jogo para você imaginar uma vitória. Contra o Palmeiras, não dá para ganhar. Eu não consigo imaginar. Então o Santos pode chegar nessa partida, quando o Neymar vai possivelmente voltar contra o Flamengo, com 4 pontos a mais. Ou seja, o Santos estaria com 35 pontos. Para 45 faltariam 10. 10 seriam aí 3 vitórias, ou seja, um aproveitamento então, repito, de 50% na volta do Neymar, se o Santos conseguir um ponto contra o Botafogo e uma vitória diante do Fortaleza. Mas não é só o impacto do Neymar, não é só no campo. O impacto do Neymar é também fora dele. Fora dele. O que eu apurei hoje? Alguns contratos do Santos, de patrocinador de camisa, vão terminar nesse final de ano. A 7K, que é o patrocinador master do Santos, tem a opção no final do ano de rompimento de ambas as partes, pelo que eu apurei. Tanto o Santos pode rescindir, quanto a 7K pode também pedir para sair. A 7K assinou um contrato com o Santos no valor de 105 milhões por 2 anos. Por 2 anos. Se resolver sair, é dinheiro que o Santos está perdendo. Entendeu? Tá? A Uniaselv e a Avan, o contrato é até o final desse ano. Se o Neymar for embora, fica. Entendeu? Com quem eu conversei hoje, essa pessoa me disse: Sormani, o Neymar indo embora dificulta tudo. Então veja só a importância para o Santos do Neymar. Embora algumas pessoas não entendam dessa maneira, e eu respeito, tá?
O Neymar é importante porque ele pode impactar no campo e não adianta, os números estão mostrando. Sem o Neymar, o Santos é pior, não adianta. Não sou eu que estou falando, os números mostram isso. Tá ruim com o Neymar? Pior sem ele. Pior sem ele. Então, o Santos precisa da volta do Neymar. O meu amigo Ricardinho Martins vive dizendo, a única esperança é a volta do Neymar. Para outras pessoas, o Neymar não é esperança de nada, ao contrário, ele pode atrapalhar um time que está tentando encontrar o seu padrão de jogo, a sua identidade. O Neymar chegando pode atrapalhar. Eu não acho isso. Mas eu respeito. Tudo bem. Eu respeito. Acho um absurdo achar isso. Mas, o que eu posso fazer? A minha opinião não é sempre a verdadeira. Não é a melhor de todas. A minha opinião não é essa. Eu acho que o Santos precisa e muito do Neymar. Muito, muito, muito. Não só no aspecto esportivo, mas também no aspecto financeiro. Mas se o Neymar, ao chegar ao final do ano, o Santos cair, como é que faz? Aí eu acho que ele não fica. Eu acho que ele não fica. Aí ele vai para Major League Soccer e aí vai decretar fim da carreira dele. Praticamente, na minha opinião. Se o Santos não cair, eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica. O Neymar não tem mercado exponencial fora do Santos. Acho que talvez. O Ricardinho mesmo, hoje eu estava ouvindo o vídeo dele, ele falou assim, olha, se o Santos cair, o Neymar pode jogar num time aqui do futebol brasileiro. O Fluminense, por exemplo, ele até citou o Fluminense, que já teve desejo de contratar o Neymar para jogar o Mundial. Será? Pode ser. Mas fora do Brasil, como ele quer, time de ponta, eu acho que nem da metade da prateleira. Nem isso. Então a gente tem que torcer para o Neymar voltar, colocar o Santos nos trilhos e tirar o Santos do caminho do rebaixamento. Esse é o grande desafio dele, do Santos e a nossa grande esperança. Não de todos, como já falei, que tem gente que acha que não acredita no Neymar. Entendeu? Pessoal, outra coisa, ontem deu a escalação do Santos aí, que eu acho que pode, com 3 zagueiros, etc e tal, e eu esqueci de falar do Arão. Pô, depois que eu gravei o vídeo, botei no ar, estava vendo, para ver se está tudo certinho, eu vi que eu não coloquei o Arão. Desculpa, é coisa da idade, espero que vocês me perdoem. Então, eu sugeri o Santos aqui com 3 zagueiros, Duarte pela direita, Frias centralizado e o Luan Pérez pelo lado esquerdo, laterais, o Souza do lado esquerdo, Igor Vinícius do lado direito, no lugar do Zé Rafael ficaria o Arão. Então, 2 volantes, o Schmidt e o Arão, colocaria um cara mais centralizado, que seria ou 2 caras à frente dessa linha de 4, o Barreal e o Roleiser, e lá na frente o Lautaro Dias. Eu tiraria o Guilherme do time. Da mesma maneira com que eu tiraria o Brazão para colocar o Diógenes, eu também tiraria. E o Escobar também. Brazão, Escobar e Guilherme, para mim, tem que ir para o banco. Então, o meu Santos ficaria com Diógenes, Duarte, Frias e Luan Pérez, Igor Vinícius, Schmidt, Arão e Souza, Roleiser e Barreal, e lá na frente o Lautaro. Esse seria o meu Santos. Tiraria, portanto, o Guilherme. Muita gente pede a entrada no Bom Tempo. Eu, sinceramente, acho que o menino não está, nesse momento, em condições de jogar. Ele não tem ritmo de jogo. E sempre que entrou, entrou mal. Sempre que entrou, entrou mal. Podia colocar o Robinho Júnior? Podia, mas aí, com 3 zagueiros, uma linha de 3, um 3-4-2-1, o Robinho vai fazer o quê? Só se você mudar, senão 3-4-3. Aí você deixa o Robinho, o Lautaro, e aí você vai botar o Guilherme, vai tirar o Roleiser, é difícil. Então acho que seria mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Gente, então é isso. É isso. Mostrando para vocês que a saída do Neymar pode impactar as finanças do Santos no ano que vem. E aí eu volto no que eu falei com vocês, não sei se foi vídeo passado ou retrasado. Como é que o Marcelo Teixeira pode dizer que está planejando o ano que vem? Ele não sabe o dinheiro que vai ter. Porque se o Santos for para a Série B, além de perder o dinheiro da televisão, o Santos pode perder contratos de patrocínio.
E o patrocínio e o dinheiro da televisão é o gordo, é a maior fatia do bolo do orçamento de um time de futebol. Como é que ele vem dizer que está pensando no time para o ano que vem? Ele tem que estar pensando em encontrar uma solução para evitar que o Santos seja rebaixado. É isso que ele precisa fazer. E não ficar vendendo ilusão para o torcedor, mentindo para o torcedor. Porque tudo bem, vamos pensar no Santos para o ano que vem? Tá, beleza. Então vamos abrir aqui, pegar a folha de papel. Vamos começar a pensar aqui. Para a Série B, o goleiro é tal. Para a Série A, o goleiro é tal. Lateral direito para a Série A é tal. Para a Série B é tal. Tá tudo bem. Você vê o que você precisa na Série A e na Série B. Você vai procurar o cara para dizer o quê? Você procura o jogador e o empresário. Escuta, ó, se a gente cair, você topa jogar a Série B com a gente? Ou então ele liga para outro cara e fala assim, se a gente ficar na Série A, você topa jogar no Santos no ano que vem? Como é que você vai negociar desse jeito, gente? Então, é esse tipo de comportamento do Marcelo Teixeira que enerva, que irrita o torcedor. Irrita o torcedor. Então, gente, é uma administração caótica, é uma administração cambaleante, para não dizer que já está no chão, porque ainda não foi rebaixado. Que está levando o Santos nesse caos. Está levando o Santos para o buraco. É a administração do Marcelo Teixeira. Entendeu? Então, gente, quando alguém escutar o Marcelo Teixeira dizer que está planejando 2026, cobre dele. Você que é repórter, meu companheiro de profissão, que está lá presente nas entrevistas, ou que pode se encontrar com o Marcelo Teixeira. Meu amigo Felipe Camargo, de olho no peixe, incansável. Incansável. Estava lá hoje, entrevistou lá vários jogadores da chegada no CT e muita gente aproveitando do material dele para escrever textos para portais. Então você, Felipe, que é meu amigo, eu te peço, meu companheiro, quando você encontrar com o Marcelo Teixeira, pergunta para ele, Marcelo, essa pergunta aqui é do senhor Mânio, sei que você não fala com ele, mas ele pediu fazer essa pergunta, eu vou fazer se você responde, se você quiser ou não. Como é que você está planejando 2026 se você não sabe se o Santos vai ficar na Série A? Pergunta isso para ele. Eu quero saber o que ele vai responder. Eu quero saber o que ele vai dizer. Porque eu não consigo encontrar a resposta para essa pergunta. Não consigo. Isso para mim é um grande devaneio. Não passa disso. E o presidente que vive no mundo da lua tende a levar o time pro buraco, que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Vocês viram? Um grupo de conselheiros entrou com a notificação junto ao Conselho Deliberativo, ao presidente Fernando Acauí, falando sobre a presença de 2 jogadores da base que são filhos de um membro do Conselho Gestor. Deixa eu ver se eu acho essa matéria. Essa matéria saiu no GE. A matéria saiu no GE. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que já saiu do ar isso aqui. Já saiu do ar. Eles estão pedindo, como é que pode? E parece que em função... Deixa eu ver se eu acho aqui, para não citar coisa errada, vai. Conselheiros... Vamos ver se eu acho aqui. Filho... membro... Vamos ver se eu acho aqui para falar para vocês certinho. Vamos ver se eu acho aqui. Dirigente do Santos tá aqui. A matéria saiu há 23 horas no GE. Tá aqui. Dirigente do Santos é acusado de beneficiar filhos na base e cria pressão na gestão Marcelo Teixeira. Matéria escrita pela Ana Canhedo e pelo José Edgar de Matos. A matéria diz: o Santos vive uma crise política nos bastidores. Nesta quarta-feira, um grupo de conselheiros protocolou 2 abaixo-assinados na mesa do Conselho Deliberativo para cobrar a expulsão de Daniel Alves, do quadro associativo do Santos. Ele é membro do comitê de gestão do presidente Marcelo Teixeira. Tá? Os 2 documentos, que reúnem cerca de 70 assinaturas de conselheiros, e a entrega deles ao presidente do órgão, Fernando Acauí, geram discordância entre apoiadores da gestão,
o que cria uma pressão sobre o Marcelo Teixeira. Os principais pontos citados são o conflito de interesses envolvendo os filhos do dirigente, o Daniel Alves, e a postura do Daniel na desistência da contratação de um jogador das categorias de base. Quem defende Daniel Alves, dentro da gestão, se incomoda com o fogo amigo e acredita que as acusações não vão dar em nada por serem exageradas. Há uma avaliação do grupo de que a ação contra o dirigente e os filhos são fruto da disputa de força dos bastidores da política santista. Quem o acusa, porém, vê as ações prejudicando os interesses do alvinegro, que devem estar acima de questões pessoais. O presidente recebeu pressão nas últimas semanas para se afastar do dirigente, mas mantém uma postura cautelosa sobre o caso. E antes de tomar qualquer atitude, deve esperar a avaliação do da Comissão de Inquérito e Sindicância, o CIS, do Santos Futebol Clube. Daniel continua com o trânsito normal dentro do clube, o pai dos meninos, frequentando não só os jogos e o dia a dia dos treinamentos do profissional e da base, mas também o vestiário da Vila Belmiro e também o camarote presidencial. A polêmica na base, qual é? A primeira mobilização dos conselheiros acusa Daniel de benefícios aos seus 2 filhos nas categorias de base do Santos. O relatório diz que sem a influência do pai, não teriam condições técnicas de permanecer no clube. Ou seja, são ruins de bola. Tá? Para ficar mais claro. Há o relato de que um dos filhos de Daniel teria participado de um treino com o time profissional sob o comando de Kleber Xavier neste ano, sem estar na lista para tal. Tá? E aí vai. Ou seja, para resumir a história, para não ficar muito longo o relato desse texto. Esse Daniel Alves, que é um membro do Conselho Gestor, tem 2 filhos que jogam na base do Santos. E por estarem jogando na base do Santos, estariam ocupando o lugar de jogadores que foram levados ao Santos com potencial, que foram escanteados em detrimento dos filhos. Esse menino que treinou com o Kleber Xavier, que me parece que é um sub-17, não estava nem inscrito. Isso eu recebi um documento. Isso lá atrás. Não estava nem inscrito na Federação Paulista de Futebol. E estava treinando com os profissionais. Como que um jogador que não está nem inscrito na Federação Paulista de Futebol, como jogador do Santos Futebol Clube, vai treinar com os profissionais? Não é melhor você pegar um moleque da base, que está inscrito, que está jogando, e dar maturidade para ele jogar no profissional? Por que o filho do dirigente, do Daniel Alves, foi lá? E é o que diz a matéria. Então, quer dizer, é uma série de coisas, gente. É uma série de erros, é uma série de equívocos, é uma série de abusos, de barbaridades dentro dessa gestão. E a gente começa a entender por que o Santos está nessa situação. Entendeu? Esse daqui, lá do céu, Pelé, deve estar olhando e falando assim, meu Deus do céu, aonde levar o Santos Futebol Clube? Para onde levar o Santos? Olha aonde o Santos se encontra. Nem de longe se parece com o Santos onde eu jogava, fazia a guerra parar, lotava estádios, ganhava Copas do Mundo, era reverenciado na ONU, nos Estados Unidos, na presidência, na União Soviética extinta, na China, na África, na Ásia, na Oceania. O nome do Santos, desse clube aqui, é conhecido no mundo inteiro por causa desse senhor aqui, Edson Arantes Nascimento. E tem gente que hoje está tentando fazer de tudo para acabar com o Santos Futebol Clube. Mas nós não vamos deixar, certo? E eu conto com vocês, especialmente com você, associado, que pode votar. Vamos ver como é que vai vir esse novo Estatuto do Santos. Eu vou ajudar vocês. Se tiver contido nele, barbaridades, eu vou orientar para vocês. Votem não. Se for coisa boa, eu vou dizer para vocês, votem sim. Mas já adianto para vocês agora, no final do ano, não, tem mais um ano ainda, se eu não estou enganado. Tem mais um ano. No final do ano que vem, nas eleições, diga não ao Marcelo Teixeira, a menos que ele mude tudo isso. Você acredita? Eu acho difícil.